Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, estamos chegando com mais uma edição inédita para você, hoje para falarmos sobre energia solar, estratégia, economia e desenvolvimento para o campo e para a cidade. O nosso entrevistado que está aqui de forma presencial no estúdio da Rio Verde FM, você já o conhece, ele esteve aqui em outras oportunidades, é Gustavo Lacerda, ele que é empresário. Vamos apresentá-lo melhor ao decorrer do programa. É claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, e do Dr. Fernando Cabral, com a atualização da previsão do tempo. Hoje é segunda-feira, então é dia do Dr. Fernando Cabral nos atualizar, não é mesmo? Então, olha só, você que acompanha aqui o Boa Tarde Produtor já sabe, eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia do JP. JP tá lá na cabine, ele quem viabiliza para você a transmissão desse conteúdo, dessa informação, desse conhecimento na frequência local do seu rádio 100.9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Inclusive, obrigado pela sua audiência. Saiba que estamos transmitindo de maneira simultânea através da internet, de duas formas. A primeira delas é o aplicativo Rio Verde FM que você baixa e instala no seu smartphone e assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também com som e imagem de altíssima qualidade, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então é muito simples, abre o aplicativo do YouTube aí, digita na barra de busca Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Clica em cima, antes de tudo verifica se você está inscrito. Gente, inscreva-se no canal, tenho certeza que o tamanho que é a nossa audiência aqui, você ainda não se inscreveu. Então verifica se você está inscrito no nosso canal, é muito importante para a gente, gera muito valor e nos incentiva a cada vez mais trazer esses conteúdos e informação de qualidade para você na Rio Verde FM. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que sobem lá no YouTube, no nosso canal, assim você fica melhor informado, assim como nos programas da Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor, não é verdade? Não esqueça de participar, gente. Essa live que está acontecendo, essa transmissão simultânea ao rádio, lá no YouTube, é onde você pode fazer parte aqui da nossa bancada. Então deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão de pauta, de convidado, nos comentários do YouTube. Você pode participar também através do WhatsApp 649 9949 1009, 649 9949 1009. Participe conosco. Por fim, não menos importante, nos siga no Instagram, rioverde.fm. É por lá que nós publicamos os highlights, os cortes, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passam aqui pela nossa bancada diariamente. A informação dinâmica na palma da tua mão, rioverde.fm lá no Instagram. Já que vai estar no Instagram, aproveite para seguir também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor. Hugo Ataíde CFP, assim como Dias Dares, ela que quero dar uma saudação muito especial na manhã dessa segunda-feira. Dares, seja bem-vindo à bancada do Boa Tarde Produtor. Oi, Hugo Ataíde, boa tarde, seja muito bem-vindo também. E mineiramente falando, bora cair pra dentro de mais uma semana? Bora que... Como é que é? Que hoje tem trem pra falar, né? O mineiro fala o trem, né? Muito trem, muita coisa. E vamos falar sobre coisa boa. Sim. Energia elétrica, né? Energia elétrica. Solar? Depende da decisão, né? Se é boa ou não, né? Depende de como você tá utilizando e como vai ser os desdobramentos aí dessa dinâmica no Brasil, né? Pois é, e o Gustavo já adiantou pra gente aqui antes que não é bem um achado, não, né, Hugo? Tem umas controvérsias, algumas leis, algumas possibilidades ou não, né? Sim, vamos entender com o Gustavo. A nossa audiência qualificada, muito obrigada por estar conosco, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Você que está na frequência 100.9, você que nos acompanha através do nosso aplicativo e também você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Saiba que aqui no Boa Tarde Produtor você tem vez e também tem voz. Então nós contamos com a sua participação porque ela é fundamental para o nosso trabalho. Nós estamos aqui para lhe servir. E o telefone para contato é o 649 9949 1009. Repetindo para você, 649 9949 1009. E como a gente bem disse, né, vamos falar sobre energia solar. Ela pode ser uma oportunidade para o empresário rural e também para o empresário urbano. Ela pode ser, né, acima de tudo, competitiva se muito bem planejada e também executada.
Então hoje a energia elétrica ela deixou de ser apenas uma despesa fixa, né? Ela é um insumo estratégico, veja bem. Ela deixou de ser uma possibilidade e ela se torna insumo estratégico, que impacta diretamente o custo de produção no campo, a viabilidade de negócios na cidade e a sustentabilidade econômica das empresas. Então, para o setor rural, a energia solar, ela representa segurança, redução de custos no médio e longo prazos e maior previsibilidade financeira, que são fatores essenciais para quem vive com riscos climáticos e oscilações de mercado. E para o empresário urbano, comércio e indústria, ela é uma ferramenta concreta de ganho de eficiência, competitividade e também de planejamento. Então, além de discutir sobre esse tema, nós vamos falar sobre desenvolvimento, tanto de Rio Verde, do estado de Goiás e também do Brasil. A energia solar, ela está diretamente ligada à inovação, à atração de investimentos, sustentabilidade, construção, claro, de matrizes energéticas mais eficientes do que as que nós temos, que seriam complementos de matrizes, Então, tudo isso alinha crescimento, agronegócio e economia. E por isso, Hugo Ataíde, não é apenas um programa para falar sobre energia, É um bate-papo sobre estratégia, desenvolvimento econômico, visão de futuro para o campo, para a cidade e, sobretudo, sobre leis, Com certeza, Dares. E quem vai discorrer sobre esse assunto, ele já está aqui na nossa bancada, já esteve aqui em outras oportunidades. Vamos às formalidades, Ele é Gustavo Lacerda, empresário, vice-presidente de comércio da Arcive, Associação Comercial e Industrial de Rio Verde. Também compõe o CODERV, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, e é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, possui MBA em Gestão de Projetos. Desde 2019, é coordenador da Câmara Técnica de Matrizes Energéticas de Rio Verde pelo CODERV. Coordena também o INEL Goiás, Instituto Nacional de Energias Limpas. Gustavo Lacerda, seja bem-vindo mais uma vez aqui à bancada do Boa Tarde, produtor. Obrigado por estar conosco. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Dares. Boa tarde, programa Boa Tarde, Produtor. Sim. Da Rio Verde FM, a Rádio do Agro. E uma boa tarde também para os nossos ouvintes, É um prazer estar aqui novamente, debatendo esse assunto que ele é necessário, A energia, ela é essencial para a vida humana hoje, A gente não consegue imaginar o nosso dia a dia sem estar conectado a alguma coisa, algum equipamento, ou um computador, ou um celular, E o que a gente mais usa hoje é a internet. Sem energia, a internet não funciona. Então, ela é essencial, E obrigado por mais uma vez esse convite. Estou aqui à disposição. Gustavo, já gostei do que você falou. A gente está no celular, conversando, de repente você fala assim... Tô com 10% de bateria, preciso colocar o celular para carregar. Vai procurando logo uma tomada, um carregador, um ponto onde pode se apoiar. E é interessante, Dares, a gente até fazer um link e relembrar, o que as nossas avós disseram aqui na nossa bancada, Que elas viveram um tempo onde não tinha energia elétrica. Era a iluminação era a base da candeia, das lamparinas, dependia de muito esforço, e dormir cedo porque não tinha muito o que fazer à noite, não tinha iluminação, Exato, Hugo. E eu vou lembrar o que a minha avó respondeu pra você. Você falou, Dona Lourdes, lá na roça tinha energia. Você lembra o que ela te respondeu? Só se for dos braços. Então assim, não tinha conservação dos alimentos, não tinha um refrigerador, um freezer, uma geladeira. Não tinha o banho quente, do chuveiro elétrico, tinha que esquentar a água ali no balde, no fogão de lenha, para poder fazer acontecer. Imagine fazer aquele tanto de comida para aquele tanto de gente no fogão a lenha, que já era muito trabalhoso. Tudo bem, continua fazendo a lenha, enfim, normal. Só que, além de tudo isso, tinha a lavação de roupa. Imagine, meu Deus do céu. Lavar roupa na mão de um tanto de gente que morava na roça. Hoje parece óbvio dizer que isso não faz sentido, Porque tá tudo muito acessível, muito ali na mão, Então é pra gente valorizar cada vez mais esses confortos que a gente construiu ao longo do tempo. E hoje nós vamos falar, Dares, principalmente da tomada de decisão estratégica para que essa energia elétrica, ela também seja viável economicamente, doutor Gustavo? Isso. A energia solar, ela já existe há bastante tempo, há mais de 10 anos que ela já existe aí no mercado, Mas ela se popularizou, devido à queda também de preços, de aumento de concorrência, Teve mais
produtos à disposição do consumidor, e isso fez com que gere essa guerra, né, entre aspas, aí, né, benéfica para o consumidor final, que é a queda de preço, né, a competição, né? Então ela se popularizou muito, né? Nós temos registro de usinas desde 2012, já conectadas aí no sistema interligado nacional, né, que é o SIM. E graças a Deus ela demonstrou para que veio, né, que foi para dar o direito, né, de cada unidade consumidora de gerar a sua própria energia e ao mesmo tempo você economizar na sua conta, né? Economizar porque você gerou sua própria energia, né? Então, no início, né, todo mundo era uma tecnologia nova, né? O pessoal ficou com receio e com o tempo foi se vendo que realmente ela trazia esse benefício, né? Redução e foi se consolidando, né? Hoje nós temos isso bem sólido aí no mercado, né? Eu acho que ninguém tem mais dúvidas de que isso funciona, né? Veio para ficar. Veio para ficar, né? Tanto é que agora, né, a gente nem já discute o que é uma energia solar, como que ela funciona. A gente discute como que nós vamos utilizar ela da melhor forma, né? E também, né, acompanhando tudo isso, questões de legislação sobre energia, legislação sobre as usinas, né? Legislação sobre o comércio desses produtos e equipamentos, né? Então isso já desdobrou, né, para esse lado aí, já é um patamar a mais, né? Já fomos pro andar de cima, né? E mais do que isso, né? Depois a gente vai discorrer aqui durante o programa, né? Nós já estamos em outro patamar, né? A gente já está começando a discutir o armazenamento disso, né? Para a gente utilizar isso da melhor forma. Tem tarifas novas sendo discutidas nesse exato momento, né? Que vão chegar aí, né? Então, órgãos do governo já estão discutindo isso para colocar essas tarifas novas aí. E aí a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? E o ouvinte tem que estar informado também. Ô Gustavo, a gente sabe que o município ele se desenvolve, principalmente o nosso aqui, por conta da quantidade de entidades que nós temos, seja cooperativas, associações, dentre outras. Fala pra gente um pouquinho da sua experiência dentro do Coderv e dentro da ACIRV e o que isso representa para a comunidade como um todo. O que é estar embaixo de um grande guarda-chuvas? Olha, Dário, estar debaixo de um grande guarda-chuva, essa frase aí, ela tem um peso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Se vocês acompanharem nossas redes sociais da ACIRV, do Coderv, vocês vão ver o trabalho que a gente faz, né? Eu tô à frente desse trabalho aqui na região. A gente vem discutindo essa questão energética, até mesmo de infraestrutura, a nível de estado, né? Tanto a nível regional, junto com a concessionária de energia local, né? Como também a nível estadual. Só para vocês terem uma noção, né? Final do ano passado, nós enxergamos essa questão de infraestrutura, que está um pouco deficitária, né? E através da ADIAL, né? Que é uma associação das grandes indústrias aqui de Goiás, eles fizeram um levantamento que o estado de Goiás estava com risco de perder 50 bilhões de investimento por falta de infraestrutura elétrica, né? As redes elétricas aqui do estado não comportam as indústrias que querem se instalar aqui. Então, o somatório disso dava 50 bilhões de investimentos, né? E estava correndo risco de perder isso aí. Então, assim, a DIAL, junto com o governo do estado, ela se reuniu e juntou aí algumas outras entidades, né? Inclusive nós aqui da ACIRV, Coderv, estamos participando lá também desse grupo de trabalho e começamos a discutir essa infraestrutura, né? E finalizamos aí o trabalho com o Vale do Araguaia, que é uma região ali do noroeste de Goiás, ali de Nova Crixás, né? Novo Mundo, que é uma região que foi definida como prioritária, porque lá é como se Rio Verde tivesse uns 10 anos atrás, né? Aquela rede de Rio Verde, né? Podia dar um chuvisqueiro aí que caía tudo, derrubava tudo. Eles lá estão desse jeito. Então lá foi prioritário, fizeram esse estudo, esse levantamento. É um estudo que foi embasado aí por várias instituições, como FIEG, FAEG, a ProSoja. A própria FACIEG, né? A FACIEG estava lá também, né? Eu estava representando a FACIEG também.
né? Então, o CODEV, CODEJA. Então, assim, todas essas instituições estão reunidas para discutir essa infraestrutura, né? E assim, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, né? Essa questão de infraestrutura, até porque para você fazer a distribuição dessa energia, até porque, só abrindo parênteses, o problema nosso não é geração de energia. De energia tem para todo mundo. O que não tem é a distribuição. As redes não suportam os cabos que estão nos postes aí, nas torres de transmissão, elas não suportam a potência que precisa ser conectada. Perigoso derreter os cabos aí, né? De tanta energia que vai passar ali. Então, nós precisamos de construir ou reforçar essas redes, né? Aumentar a bitola dos cabos, ou construir redes ali do lado, né? Para ajudar no escoamento dessa energia. Então, o problema não é a geração, o problema é a distribuição dessa energia. E talvez esse é, na minha opinião, o problema mais grave, porque quando você fala de distribuição, você fala em linhas de transmissão, né? Em linhas de transmissão, você precisa passar dentro de fazendas, você precisa pegar autorização do proprietário. Sim. Aí o proprietário talvez não quer disponibilizar a passagem, aí tem que dar a volta, aí encarece o projeto, aí você tem que passar por outra propriedade, que aí também o produtor rural não quer que passe ali, porque vai atrapalhar o plantio dele lá da soja, ou a atividade dele, né? Então, assim, é complexo. Aí depois o caminho mais curto ali passa dentro de uma área preservada, um APP. Aí você precisa de autorização do meio ambiente. Cara, realmente é muito complicado, né? Você definir o trajeto dessa linha de transmissão e, ao mesmo tempo, você executar essa obra, né? Então, nós discutimos qual seria essa melhor forma, né? Inclusive, nesse caso aí, vai ter que fazer um leilão da ANEEL, que vai conectar lá em Canarana, no Mato Grosso, né? E trazer essa energia ali para Crixás, para atender aquela região. E, ao mesmo tempo, Idades, nós começamos agora, né? Tem umas 2 semanas, nós começamos esse mesmo trabalho aqui para o Sudoeste, né? E eu acho, Dades, que aí volta na sua pergunta a questão de estar debaixo do guarda-chuva aí da CIRV, do CODEV, a gente tentar buscar essa representatividade. Porque quando eu comecei a participar lá dentro, eu questionei várias vezes, por que a região do Sudoeste goiano não está sendo contemplada nesses estudos, né? Aí eu fui entender depois que aqui, assim, apesar dos pesares, né, a gente ainda não é das piores condições, né, que a gente está vendo. Tem outras regiões que estão piores, né? Mas a gente conseguiu trazer para cá esse estudo, que já começou, já tem 2 semanas aí, pela Secretaria de Governo, né, que é a Subsecretaria de Governo, o secretário Renato Lira e o superintendente Gustavo Vergara. Nós já começamos esse estudo, já estamos levantando, já estamos conversando aqui com o Sindicato Rural para fazer esse levantamento dentro das propriedades rurais, para ver quem está com esse problema de energia, quem quer colocar armazém. Hoje, se você quiser colocar um armazém aqui na região, é só no diesel, se você quiser funcionar. É só no gerador diesel, né? Não tem essa infraestrutura, não tem essa disponibilidade de carga para se conectar. Então, é um trabalho pioneiro no Brasil, nenhum estado fez isso até hoje. Então, nós estamos mapeando as cargas. E não só para produtor rural, como também para indústrias, né? Que são cargas grandes, né? Que faz o retrato do município para facilitar o entendimento, né, Gustavo? Exatamente. Por exemplo, aqui, nós demos a sorte aí da Impasa vir para cá porque eles geram sua própria energia ali. Sim. Então, eles são autossuficientes e eles não estão dependendo tanto assim da Equatorial para se instalar, mas várias outras empresas dependem da concessionária para se instalar. Então, esse é o levantamento para a gente ver o quanto que essa região aqui precisa de infraestrutura para poder a gente levar isso para o Ministério de Minas e Energia ser discutido lá e mostrar, aqui você tem tantos, né, bilhões aí parados de investimento, né, com tantas perdas aí de geração de emprego, com tantas perdas de arrecadação de impostos, né, dessas empresas que não conseguem se instalar, né, e o que nós vamos fazer, né, qual que é a estratégia aí para a gente desafogar essas regiões aqui, né? Então, o estado de Goiás está sendo pioneiro nisso aí, né, e contempla aí o estudo, todas essas instituições que eu falei, né, FAEG, FIEG, a ProSoja, né, FACIEG, né, a CIRV, CODER, tá todo mundo envolvido. Hugo, olha que interessante, a gente às vezes não para pensar, mas se eu tenho a possibilidade de ter uma energia solar na minha casa, você na sua e uma grande empresa também fazer essa instalação, a gente não para pensar que a gente agradece
aos Gustavos da vida, que eles, além de serem empresários, tomar conta dos negócios deles, serem pagadores de impostos assim tanto quanto a gente, eles pagam, usam o dinheiro do próprio bolso para ir em reuniões e doam tempo, e muito tempo, além da experiência que eles têm, para desenvolver projetos pensando no todo. Olha o cunho social e a importância desse trabalho. Exatamente, e até antes de estar aqui conosco, o Gustavo estava em reunião discutindo assuntos pertinentes assim como esse, né? Então, assim, é algo da gente parar e refletir. E conectando, aí fazendo o link, né, Gustavo, é sobre essa parte agora aplicada ao agro, né, da energia no agro, contexto e realidade do produtor. Eu acredito, assim, que o produtor rural se assemelha a uma grande indústria, por exemplo, no consumo de energia elétrica, né? Quando nós falamos aí de energia fotovoltaica, já é familiar do produtor rural. Muitos deles têm ali a usina deles, tem algum fornecimento de energia, geração de energia já a partir de algum sistema fotovoltaico. Mas só para a gente alinhar e colocar todo na mesma página. A gente fala apenas, quando a gente fala em energia fotovoltaica, a gente fala apenas em redução de custo ou é uma decisão estratégica ali dentro da propriedade rural, principalmente para cumprir esse gargalo aí da distribuição, da dificuldade de distribuição e essa chegada da energia lá na propriedade rural dele? Hugo, eu acho que são os dois, né? Estratégica e redução de custo, né? Até porque quando você... assim, a energia solar, ela trouxe uma possibilidade aí para o empresário ou para o produtor rural, dentro do fluxo de caixa dele, da empresa dele, né? Que o produtor rural, ele é uma empresa, né? Sim, sim. Ele vende, ele compra, ele, né, vende a produção dele, então ele é uma empresa, né? E ele tem fluxo de caixa, né? Assim como toda empresa tem fluxo de caixa. Então, assim, a solar ela surgiu como uma possibilidade legal, né? De você reduzir alguma coisa dentro do seu fluxo de caixa, ali, alguma despesa sua dentro do seu fluxo de caixa, né? Isso aí você vai fazer um investimento. Hoje você tem linhas de créditos aí que financiam 100% do investimento, com prazo de carência aí de 120 dias, ou até se for para uma linha do governo aí, de um FCO da vida, você pega até alguns anos de carência, né? Então, assim, hoje está muito fácil você aderir a essa tecnologia e aí você consegue reduzir uma despesa que está dentro do seu fluxo de caixa, né? Legalmente, né? Não é de forma ilegal, né? Igual um gato, né? Você precisa um gato lá, você reduz também, mas é ilegal, né? Mas, assim, de forma legal, registrada dentro da concessionária de energia, né? O negócio é um projeto que é assinado por engenheiros, né? Tem uma RT no CREA, que o engenheiro ele é responsável por aquela usina, é um negócio totalmente organizado. Sim. Né? E então, assim, ela é, sim, estratégica, né? Você tem essa possibilidade de redução de custo, e aí, quando você vai... você tem a opção até de não colocar, de não fazer descapitalização, né, do seu caixa. Você pode usar um recurso de uma entidade financeira e você faz a sua programação ali, vê o retorno do investimento, né? Ele se paga... Se você, na maioria das vezes, o produtor aí, o que a gente vê, eles pegam em 60 vezes, né? Em 5 anos. Então, assim, daqui 5 anos, você tá 100% com aquela reserva daquela conta de energia dentro do seu caixa, né? Por exemplo, se o cara pagava ali 10 mil reais de energia, ele vai passar a sobrar 10 mil no caixa dele daqui 5 anos, né? E até 5 anos, ele já colocou a usina através de recurso financiado, e esses 10 mil ele usa para pagar a parcela do financiamento. Que hoje, Hugo, melhorou mais ainda, porque hoje a parcela do financiamento, como os preços deram uma caída, a parcela do financiamento ela chega até a ser mais barata do que ele já pagava de energia. Olha aí. Entendeu? Por exemplo, nós pegamos um exemplo aqui, né, que o produtor rural tem uma conta de energia de 10 mil reais, mas eu já vi aí... O produtor rural paga de 50 mil por mês, né? Ou mais. Eu já vi 120 mil já. Eu tô usando um exemplo aí bem... E se a gente pegar aquele que trabalha com irrigação... Sim, justamente. A conta são vários zeros, né? Justamente essa que eu vi várias casas. De 120 mil de energia por mês é justamente uma propriedade com pivôs, né? Que consome bastante. Consome bastante. Então assim, por exemplo, se a pessoa tem uma conta de 10 mil, pega um financiamento, né? E a parcela do financiamento ali, geralmente hoje, já tá ali por volta de uns 8 mil reais, 8.500. Ou seja, é menor do que o que ele pagava antes. Então,
Antigamente, lá no início, né, as parcelas eram um pouquinho maior que o que você pagava de energia, né? Aí, nesse tempo todo, né, ela conseguiu se igualar, onde foi o mais vantajoso, e agora ela está mais vantajosa ainda, mesmo com aquelas questões de taxação de energia. Mesmo com tudo isso, ela ainda se prova eficiente, se prova benéfica, porque se a gente considerar as taxações que existem hoje, ainda é muito melhor você pagar, você ter um desconto aí de 70% que seja na sua conta do que nada. Concorda comigo? Concordo. Eu acho que até se fosse 50% de desconto é melhor. Se o cara tá pagando 10 mil ali, eu consigo reduzir 50%, você não vai querer? Eu quero. Sim. Entendeu? Até, mas lógico que não é 50%, é melhor ainda, mais do que isso, né? Uhum. Hoje... Mas se fosse, já valeria a pena, Se né? fosse, já valeria a pena, entendeu? Ainda é benéfico, mesmo com essas conturbações que a gente tem aí, né, nesse mundo, que eu acho que não vai mudar, né? Não é daí pra frente. Ô Gustavo, indo de encontro com o que você falou, você, enquanto um bom empresário e principalmente um bom ouvinte, porque a gente também, para vender o nosso produto e para entender a dor de quem está precisando comprar o que a gente tem que saber ouvir. Isso é um fato, né? O produtor rural, o empresário rural, ele já entendeu com certeza que a energia solar é um insumo de sobrevivência para ele, né? Assim como o combustível, a ração, o defensivo, a semente, com certeza ele já entendeu isso, né? Sim, com certeza, né? Igual a gente falou mais cedo, né? Isso aí já tá bem consolidado, né? Todo mundo já enxergou os benefícios, né? E você tem, além do benefício da economia, você tem um benefício técnico, né? Porque a solar, ela é uma usina e ela está conectada na rede. E quando você tem um ponto de geração ali, por exemplo, o pessoal que já está ali conectado no finalzinho da rede, da concessionária, ele acaba dando um pouco de estabilidade, porque você tem uma fonte de geração de corrente elétrica lá na ponta da rede, né? Então acaba melhorando um pouco, sim, a rede, né? As oscilações, dá uma melhorada. Você vai lembrar, quando a gente era menor, né? Eu já tô nos meus 45 anos aí, a gente ia nas casas que tinha energia monofásica, né? E aquelas lâmpadas incandescentes, né? Inclusive lá na minha casa era assim. Aí quando você ligava, você tava no banheiro, você acendia a luz, você ia tomar um banho. Na hora que você ligava o chuveiro, a lâmpada dava uma murchada, né? Sim, sim. Dava aquela piscada assim. O que é? Porque você conectou uma carga grande, que é o chuveiro, né? Na rede monofásica ali, e a lâmpada sentiu essa carga na hora que ela entrou, né? Que é o chuveiro. Então, assim, a mesma coisa é com a solar, né? Então a solar, ela tá ali na ponta e ela tá injetando energia ali naquele ponto de consumo. Então, na hora que você liga uma carga dessa grande, ela não depende exclusivamente da rede, né? Você tem outra fonte ali do lado para dar um suporte. Então, é por isso que reduz um pouco essas oscilações. Reduz um pouco, não resolve todo o problema, né? Até porque o inversor, ele funciona de acordo com o que ele recebe ali da concessionária. Mas dá uma sustentabilidade, sim, nessas oscilações. Ô Gustavo, o que mais preocupa o produtor rural hoje? É a questão da conta de energia, obviamente, né? Ele precisa, quanto mais ele enxuga custos ali, é melhor para ele lá na última linha do balanço, né? Mas também tem a questão da imprevisibilidade dos reajustes e das tarifas, e nós comentávamos sobre isso antes mesmo de ir ao ar, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. O que mais aflige o produtor e faz com que ele busque essa alternativa? É justamente essa questão de redução para caber mais no fluxo de caixa dele, ou a imprevisibilidade ali numa linha normal, ele consumindo isso da linha que venha da transmissão ordinária, de ter alguma tarifa adicional, ou até mesmo agora que estão implantando tarifas até mesmo sobre a energia solar. Eu queria que você comentasse sobre isso. Hugo, eu acho assim, nós tivemos um período de incentivo, né? Que foi ali quando eles demarcaram, né, o marco da energia solar, que foi lá em 2012, com as resoluções, a 482, a 687, e elas foram até 2019, quando eles rediscutiram, inclusive isso estava programado, quando eles lançaram essas resoluções, estava falando lá, daqui 7 anos nós iremos rediscutir esse cenário. E foi rediscutido, foi quando começou essa questão de sair essa taxação da energia que a gente conhece hoje, né, e aí... Isso foi em 2019, aí deu uma confusão no mercado, né? Todo mundo foi para Brasília, pressionou os deputados, pressionaram os senadores na época. E aí, em 2022,
aí entraram em consenso, 2022 assinaram a Lei 14.300, que delimita isso aí, mais a Resolução 1000, né? Uma nova resolução aí do mercado, desse setor. E assim, eu tava até conversando essa semana com a Bárbara Rubin, que é uma pessoa aí que está à frente no cenário nacional do setor de energia solar. A gente estava discutindo sobre isso, né? Sobre essa questão, né? Que a gente sente essa insegurança, né? Toda hora tá mudando alguma coisa. E a gente entrou no consenso, eu acho que agora isso aí vai ter essas discussões sempre, não vai ser um setor que vai... que não tem discussões de regulações, discussões de normas, até porque é um setor novo, inclusive no mundo inteiro, né? Isso aí, a energia solar não é só no Brasil, mas ela no mundo inteiro ela é nova, né? E alguns países se destacam, né? O Brasil é um deles que se destacam nessa adesão. E o que a gente mais tem certeza é de que tudo vai mudar, né? Para pior é o que a gente tá vendo aí, que tá acontecendo, né? Taxação de energia que foi implementada em 2022, né? Já tá em vigor. Talvez as pessoas não saibam, mas isso já tá acontecendo. Todo mundo já tem um desconto lá na sua geração. Outra coisa que estava sendo discutido semana passada lá na ANEEL, que é a introdução da tarifa branca compulsória para o Grupo B. O Grupo B é o residencial, é o pequeno comércio, né? Então, a tarifa branca é uma tarifa binômia, ao qual, durante o dia, você tem uma tarifa mais barata de uso da energia, mas à noite, a partir das 6 horas da tarde, você tem uma tarifa mais cara. Só que aí o problema é o seguinte, né? Você está injetando a sua energia durante o dia, na tarifa mais barata. Então, essa energia que você injetou para compensar à noite, ela vai ser compensada, porém, mas na tarifa de onde você injetou, né? Então, se você injetou na parte do dia na tarifa mais barata, você vai injetar na noite com a tarifa mais barata. E não vai abater 100% ali da tarifa mais cara que é a noite, né? Qual que é a solução? Né? A solução é o que a gente está vendo crescer aí, que é a questão da adoção de baterias. Então, pessoal, a ideia é armazenar essa energia para ser injetada durante o dia. E aí, à noite, você faz a injeção dessa energia à noite, através do que foi armazenado nas baterias. E aí você consegue injetar ela naquele posto tarifário de energia mais cara. Entendeu? Porque uma coisa é você gerar durante o dia e gerar créditos. Uma coisa é o crédito, que vai ser registrado lá no medidor da concessionária. Aí esse crédito, ele vai ser jogado numa tarifa. Ele não foi gerado à noite, né? Ele vai ser jogado à noite. E aí é aonde que vai ser implementada a tarifa do ponto de geração dele, que foi durante o dia que é mais barato. Então, para você injetar à noite, você precisa armazenar essa energia na bateria e à noite você injeta. Aí vai ser de igual para igual. Se você gerou, por exemplo, se a tarifa vai estar 1,50, por exemplo, à noite, aí você vai injetar cada quilowatt-hora a 1,50. Aí vai abater 1 para 1, né? Lógico que tem a questão da taxação que ainda continua, sim, né? Mas é isso. Agora, se você injetar durante o dia e gerar créditos, além de você ser taxado, né? Ter aquele desconto da taxação ali, aí você vai ter que gerar muito mais para poder compensar a tarifa mais cara à noite. Então, assim, a gente fica triste, né, de ver essas coisas mudando. E outra, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tentando colocar isso compulsoriamente, essa mudança tarifária, né? E a discussão hoje, né? A Dália até me perguntou, mas e aí, o que nós estamos fazendo? Ela falou, nós temos as associações, né? A BGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, tem a AB Solar, né? Tem outras associações de consumidores que estão discutindo, estava na audiência lá da ANEEL e tentando pelo menos não ser compulsório, porque essa tarifa branca, ela já existe. E se não me engano, deve ter uns 5 anos que já existe, só que ninguém sabe disso, né? Ela é uma tarifa que é adequada para consumidores que têm um perfil diferente, né, do residencial. Então, ela já existe, só que agora eles querem colocar ela compulsória. E a ideia, o que eles estão discutindo lá? Eles querem colocar ela compulsória, ou seja, a partir do dia tal, todo mundo vai migrar para a tarifa branca, só que aí eles vão te dar a opção de você sair. É mais fácil você esquecer, você não lembrar que você
Que você entrou numa tarifa dessa, né? E depois você tem que tirar seu tempo pra ir lá na concessionária, pedir, eu quero voltar pra tarifa monômia, né? Então eles vão fazer isso, né? A discussão hoje é dar a opção do cara sair. Todo mundo vai entrar, mas eles vão te dar a opção de você sair. Tinha que ser igual é hoje, né? Todo mundo é do monômio e pra entrar na binômio, sendo se quiser, né? Que eu acho que aí é porque tem baixa adesão, né? Sim. E então é isso, é um mercado que ele é muito dinâmico hoje, né? Um setor muito dinâmico, toda hora tá mudando, a gente tem que estar atento a isso. E aí, pessoal, eu vou só fazer abrir um parênteses aqui, isso não é só Brasil, tá? Isso é a mesma coisa, é discutido nos outros países, tá? País de primeiro mundo, já tem tarifa binômia, essa questão da taxação, isso já existe em outros países, né? Porque, na verdade, essa questão da taxação, ela nada mais é do que a cobrança de um pedágio da energia que você injeta. Pedágio, gostei. Pedágio, essas coisas não podemos falar, não. Agora já tem 5 pedágios aqui daqui pra Goiânia. Pois é. E eu uso demais a BR-452. Quantos que vai ter daqui até Itumbiara, meu Deus? 3, né? E assim, olha só, veja bem, Dares. A cada mudança que tem nesse cenário, nesse jogo, vamos dizer assim, exige uma mudança estratégica por parte do produtor, que a gente fala no contexto produtor, mas do consumidor em geral. A gente tá falando de mudança de taxação, de tarifa binômia, de essa tarifa branca, que vai exigir com que ele adeque para ser mais viável ainda o projeto dele, ter as baterias para injetar. Então, olha só, passa a ser mais estratégico ainda, né, Darius? É muito estratégico, Hugo, e também é um dificultador para o consumidor, porque se eu contribuo com o sistema, por que eu preciso pagar mais caro? Por que, Gustavo? É o pedágio que eu te falei. Porque eles alegam o seguinte, que você, na medida que você injeta essa energia na rede, você está injetando de 1 para 1. Né? Você injetou 1 e vai recolher esse 1 lá na frente, né? No final do mês. E você acaba, se você pensar, você utiliza a rede deles como uma bateria. Você armazena esses créditos lá para depois você usar no final do mês para bater sua conta. Só que aí você tem a manutenção da rede, é o poste que cai, é o cabo que rebenta, é o transformador que estoura, que queima, que tem que ser substituído, né? E você não tá pagando essa manutenção. Então, o que eles estão cobrando é esse, que a gente usa o termo aí, o pessoal entender, né? Um pedágio, porque você tá utilizando a rede deles para armazenar esses créditos, né? Então, eles estão te cobrando a manutenção dessa rede, entendeu? E aí, Hugo, nessa pergunta que você fez aí, na questão estratégica do produtor rural, eu acho que assim como nós estamos agora iniciando o ano com a nova reforma tributária, onde todo mundo está buscando um profissional aí, um escritório, para ver quais são as mudanças, né? Como impactar menos a gente, né? Ou como não fazer errado, né? Talvez você está acostumado a fazer uma operação ali de um jeito que a receita vai te pegar lá na frente, né? Então as coisas agora mudaram, né? Mudaram num nível, né? Alto, assim, de mudanças, né? E no setor de energia, né? De fotovoltaica, tá acontecendo a mesma coisa, tá tendo essas mudanças. Então é necessário agora o produtor rural ou qualquer outra pessoa ir atrás, né? De um escritório, trabalho na área, de um profissional aí, para rever isso aí. Falar, qual que é a minha melhor estratégia? Né? Será que agora chegou a hora de eu fazer um investimento com bateria, de eu injetar no horário que é mais que é melhor para mim, entendeu? Então a hora agora é de rediscutir, é de sentar, de escrever uma estratégia ali para você perder menos, né? É entender esse contexto da reforma tributária e se enquadrar, que é o que você disse, para tentar perder menos. Tentar perder menos, né? Porque muitas das vezes, por exemplo, nessa questão de quem é do grupo A, você tem 2 modelos, né, de conexão aí na rede da concessionária, grupo A e grupo B. Grupo A de alta tensão e grupo B de baixa tensão. O B é o residencial nosso, né? E quem é do grupo A, que tem aquele transformador próprio, geralmente o silo, né? Quem tem silo armazém nas fazendas, né? Seria trifásica? Você tem trifásica e grupo B também, né? Tem. Mas todo grupo A é trifásico, né? E aí, assim, aquele que tem um transformador próprio lá, subestação própria, então é o momento dele verificar isso aí, né? Dele
ir atrás aí de um profissional da área e fazer um estudo qual que é o melhor uso do que ele tem ali, dos equipamentos, né? Até mesmo, a gente teve uma final do ano passado também, nós tivemos uma reunião lá em Goiânia com a concessionária e a gente estava discutindo justamente isso, né? Como você pode, através de um estudo, mudar o seu comportamento de uso do seu armazém, né? Talvez você está utilizando o seu armazém no período mais caro, que é uma tarifa binômia também. Então, assim, tem possibilidade de você não usar nesse horário e usar um pouquinho em outro horário, que é mais barato. Então, você consegue ter essas reduções com investimento baixíssimo, de uma consultoria, entendeu? Sem fazer investimento em equipamento, né? Sem ter que comprar equipamento e aprovar projeto na concessionária, que hoje é outro problema que nós estamos tendo, né? A rede, ela tá... A ONS, que é o Operador Nacional de Sistema, ele tá alegando que nós temos muita geração conectada, muita fotovoltaica conectada na rede e tá tendo um fluxo reverso, né? Essa energia, em vez de sair da subestação da cidade e jogar para a cidade, eles estão alegando que tá tendo fluxo reverso, que essa energia da solar tá voltando para a subestação, onde ela não deveria passar, né? Isso aí acontece mais no horário agora do meio-dia, né? Das 11 horas, porque muitos escritórios, né? Saem para almoçar, né? Então desliga ar-condicionado, desliga um pouco o consumo, né? Só que a geração, ela tá no pico máximo dela, né? A geração solar. Então ela tá gerando mais e onde você tá tendo um consumo menor. Então, aí por isso que o pessoal tá reclamando que tá tendo muita geração e já começaram a pedir a grandes usinas para desligarem, né, a sua operação em determinados horários, né? E olha o prejuízo disso aí. O cara fez um planejamento, né? A empresa fez o planejamento ali, um fluxo de caixa, e agora chegou uma norma lá, uma normativa que ela tem que desligar naquele horário e ela é obrigada a desligar. E aí? E o meu fluxo de caixa aqui, né? E meu planejamento que eu fiz, minha rentabilidade, né? Então, assim, é um assunto muito sério. Uhum. Isso aí tá envolvido com a infraestrutura, é aquilo que nós falamos no início, né? É por isso que nós estamos discutindo a infraestrutura do estado de Goiás em geral, né? Pra gente melhorar isso, né? Só pra você ter uma noção, o TikTok, né? Uma rede social aí muito famosa, eles estão construindo um data center aqui no Brasil, um data center gigantesco, da casa de bilhões de reais, e eles escolheram o Nordeste ali, se não me engano, acho que é Fortaleza, que eles lá no Ceará, que eles vão instalar. Por quê? Porque lá tem sobra de energia, de infraestrutura. E data center consome muita energia, demais. Mas é muito. Como lá tem sobrando, eles vão conectar ali, até porque eles precisam da água do mar para resfriar os equipamentos, e vão conectar ali porque ele tem disponibilidade de carga. E aí, dentro de uns projetos aí que nós estamos discutindo, tem um linhão que vai para leilão, que vai sair do Maranhão para vir para cá, para Goiás, que vai, teoricamente, dar uma desafogada aqui na nossa região. Só que essas obras, Hugo e Dares, elas vão para leilão, aí alguém tem que arrematar, aí depois que arrematar, tem que fazer a construção da linha, né? Aí tem aqueles problemas de meio ambiente, de outorga, de tudo. Então, assim, são projetos para 2030 alguma coisa. Sim. Não é um negócio para o ano que vem. E aí, será que nós conseguimos esperar até lá? Como é que vai ser o crescimento? Nós estamos limitados a isso, né? Então, aí nós entramos em outra seara, que é um negócio que eu passei a defender. A gente tá fugindo um pouquinho aí do tema, mas uma coisa que eu passei a defender, né? Que é a microgeração, as micro-redes, né? Que é as micro-redes. O que é as micro-redes? É você fazer a sua geração dentro da sua fazenda. Com gerador diesel, com placa solar para economizar o diesel, né? Então, existe hoje sistemas que você tem... O produtor rural já tem o gerador ali, porque a gente já sabe como é que é a rotina de uma fazenda sem gerador, né? Então, é uma questão de necessidade. Então, ele já tem um gerador diesel e agora o pessoal está começando a colocar placas solares para que durante o dia, principalmente o pessoal que é irrigante, que é mais viável ainda, ele pode ligar a irrigação dele durante o dia, usa tudo que a placa solar consegue entregar e usa pouco do gerador diesel. O gerador diesel vai estar funcionando, só que usa pouco dele.
né? Ele é só para dar uma referência de tensão ali e usa toda a energia que as placas conseguem oferecer naquela hora. E aí, na medida que o sol vai, né, saindo, ele vai aumentando o consumo de diesel. Então, ali você tem um sistema que faz esse gerenciamento aí. Então, é outra estratégia aí do produtor rural para ele poder não somente economizar, né? No caso aí, nós estamos falando de economizar a energia, nós estamos falando de economizar diesel agora, né? Uhum. E também estratégia. Talvez ele quer ampliar a irrigação dele, né? A área agricultável dele por irrigação, pivô. Mas a concessionária não consegue disponibilizar carga ali para ele. Não tem, a rede já está cheia. Agora, aí ele adia o investimento dele. Fala, não vai mexer agora porque a concessionária não consegue disponibilizar a carga, não precisa pôr mais um transformador aqui para atender esse pivô e a rede não é suficiente. Agora é possível. Né? Você vai pôr o pivô a diesel, com gerador diesel, mais as placas solares para reduzir esse consumo de diesel, né? Nós temos um caso aqui de uma fazenda aqui que o produtor ele gasta por ano R$250 mil de diesel. E agora, usando uma solução dessa, ele reduz, né, 80% do consumo de diesel, vai gastar 20% do diesel. Caramba! Isso aí já tem projeto aqui na região desse jeito. Que são os projetos que são conhecidos como híbridos, né? Então, esse é uma tecnologia que está sendo, viabilizando, né, agora. Tanto é que os preços deram uma baixada aí no final do ano, início do ano, né? Teve agora uns ajustes aí de impostos, que já estava previsto também, né? Lá na Lei 14.300. Mas ainda são viáveis e permite o produtor rural de fazer a ampliação dele. Ele não vai estar limitado mais à dependência aí da concessionária. Perfeito, Gustavo. Agora a gente tem um recadinho para você que é cooperado Sicoob Crédito Rural. Você sabia que o seu investimento pode ser transformado nos seus prêmios dos sonhos? Isso realmente é muito possível. Com a campanha de capitalização Seu Futuro Mais Forte, Sua Garagem Mais Potente. Cooperado é muito simples e muito fácil de você participar. Preste atenção, hein? A cada R$1.000 integrados ao seu capital social, você recebe um cupom. E a cada R$10.000 você tem outro cupom extra, ou seja, você dobra a sua chance de ser premiado, né? E os prêmios, eles são excelentes e chamam muita atenção. É uma caminhonete Ram, um Chevrolet Onix e uma moto Honda CG. A campanha, ela vai até o dia 9 de abril e o sorteio, ele acontece no dia 10, durante a Tecnoshow. E o que é melhor, tanto você que é pessoa física e você que é pessoa jurídica pode participar dessa campanha. Então, tá esperando o quê? Para fortalecer o seu futuro, para concorrer a grandes prêmios e para viver uma grande oportunidade com o Sicoob Crédito Rural. A gente vai para o primeiro intervalo e voltamos em seguida. Continue conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde, produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Nosso tema em pauta é energia solar, estratégia, economia e desenvolvimento para o campo e também para a cidade, com o empresário Gustavo Lacerda. E Gustavo Lacerda, dando continuidade aqui ao nosso papo, no bloco anterior você já deu uma estratégia bem interessante ali, uma solução, talvez um caminho para aquele produtor de grãos que tem irrigação também, ele é irrigante, né? Mas existem diferenças importantes ali de projeto quando a gente fala também, além do produtor de grãos, para o pecuarista, para a granja de aves, suínos, agroindústria. Tem essas diferenças? Quais são as estratégias ali mais indicadas? Eu sei que tudo depende, mas o que a gente pode salientar nessas diferenças ali, se é que existem? Olha, Hugo, é claro que sempre tem uma estratégia, né? Uhum. E eu acho que a principal é a redução de custo, né? Que é o que dói em todo mundo, né? Redução de custo, primeira coisa. E segunda coisa é a possibilidade de você fazer ampliação, né? Agora com a energia solar, com esses sistemas aí que faz esse gerenciamento com gerador diesel, com bateria também, né? Você consegue fazer sua ampliação, você tem um pivô, você quer ampliar seu pivô, sua área de irrigação, hoje é possível, né? E diminuir custo, né? E mais, eu ainda vou falar mais. Existem algumas empresas aí, são uns consórcios grandes, que eles estão fazendo uma modalidade tipo leasing. Então, assim, não tem desembolso do produtor rural,
né? O projeto é todo financiado pela empresa, vai lá, instala tudo, você começa a produzir, faz sua ampliação do seu pivô e você não descapitaliza. E aí você paga uma mensalidade ali para a empresa que te concedeu isso, né? E de que formas, que no estudo ali, né, você ainda sai economizando, não fica elas por elas. Sai mais barato do que você manter tudo no diesel, né? Então isso existe já, né? Isso aí inclusive está chegando aqui na região, né? Tem um projeto aqui, tem 3 projetos, inclusive 2 são granjas de aves, né, que está aqui na região, e tem um projeto de irrigação grande na região ali de Quirinópolis. Gustavo, super interessante. Cara, a gente está falando aqui sobre evolução, sobre modernização, sobre tecnologia. E olha só, a evolução do agronegócio em Rio Verde também ganha um novo capítulo, sabe com quem? Com quem? A Carpal New Holland, porque ela inaugura suas novas instalações, consolidando um padrão de excelência em atendimento e também de infraestrutura. Mais do que uma loja moderna, o novo espaço foi projetado para oferecer soluções tecnológicas de ponta em um ambiente de máximo conforto. Esse é o compromisso da Carpal, em investir no futuro da região, acompanhando o produtor com a dedicação de sempre. Uma trajetória de crescimento compartilhado com quem move o país. Carpal New Holland, novas safras, mesmo cuidado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. O nosso tema em pauta é energia solar, estratégia, economia e desenvolvimento para o campo e também para a cidade, com o empresário Gustavo Lacerda. E olha só, a gente fala sempre de desenvolvimento, de tecnologia. Eu tenho certeza que você que acompanha Boa Tarde, Produtor, quer saber mais também sobre o mercado imobiliário, que é algo que move essencialmente aí a nossa região, né? Olha só essa dica que eu estou dando para você. ADM Informa. Esse é o programa que traz as novidades, análises e dicas essenciais para quem acompanha ou quer acompanhar o mercado imobiliário, seja para investir, para morar ou para empreender. No ADM Informa, você fica por dentro das tendências, das oportunidades e de tudo o que movimenta o setor. Então anote na sua agenda aí, ó. ADM Informa, todo sábado, das 11 ao meio-dia, aqui na Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Te aguardamos, hein? Dares, antes de darmos continuidade ao nosso assunto aqui, tem participação aí também, né? Temos sim, Hugo. Toda segunda, quarta e sexta-feira, o Dr. Fernando Cabral, que é coordenador de inovação tecnológica no SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, ele traz para a gente a atualização da previsão do tempo. Vamos conferir. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para essa nossa semana, segunda semana aí do mês de fevereiro, aqui no sudoeste, no sul e no oeste do estado de Goiás. Bom, pessoal, a gente permanece aí com as chuvas presentes aqui na nossa região, ou seja, será aí uma semana bastante chuvosa, tá? A zona de convergência do Atlântico Sul vai permanecer atuando aqui sobre a nossa região, e isso vai fazer com que essas chuvas constantes permaneçam aí por quase a totalidade da nossa semana, tá? Bom, isso traz alguns cenários, né, do ponto de vista da nossa agricultura. O primeiro é que é óbvio que as lavouras que ainda estão implantadas de primeira safra e aquelas que já estão de segunda safra se beneficiam, tá? De um certo modo. Agora a gente tem algumas questões, né? O primeiro é que a gente tem muitos produtores querendo colher, dessecar soja, colher, e desde a semana passada as chuvas constantes, como será essa também, tem dificultado esse avanço. Então esse é um dos primeiros pontos. O segundo é que também a nebulosidade constante que permanece também dificulta o próprio desenvolvimento da cultura da soja que está implantada, né? Então aí a gente vê algumas lavouras que acabam sendo prejudicadas também neste sentido, tá? Então, ou seja, acaba sendo aí avaliações distintas, né, de cenários, a depender da região, a depender da lavoura, como que ela se encontra, né? Então,
o produtor tem que fazer muito bem esse monitoramento e avaliação nesse momento. Como a gente tinha falado lá no início, é um período crítico, né, e bem decisivo para nós nesse sentido, né? Porque as duas safras já estão ali envolvidas na nossa região, e aí as condições de tempo são muito importantes para o desenvolvimento delas, tá? Então, pessoal, ao longo de toda a semana, basicamente, a gente tem chuvas, né? A previsão é de maior intensidade até por volta ali, e maior persistência, né? De sexta-feira, tá? Dia 13. Depois a gente vai tendo uma redução gradual, e aí permanece depois ainda a previsão de depois uma semana futura, né? Alguns dias futuros no mês, de estabilidade, né? Ou seja, de menor ocorrência de chuva, de tempo mais aberto, tá? Mudando bem o cenário atual agora neste momento. Destaca-se também pode ter eventos de ocorrência extrema, né? Chuva muito intensa, vento mais forte, né? Raios. Então isso na zona urbana, na zona rural são isolados, mas deve acontecer. Então ficar também atento aí essas atividades de campo, né? Principalmente os raios podem ser perigosos, né? Então essa é a descrição das condições de tempo prevista para a nossa semana aqui na nossa região, e no meio dela a gente traz uma nova atualização para você. Doutor Fernando Cabral, muito obrigada pela sua colaboração riquíssima com o nosso Boa Tarde Produtor, e aguardamos você aqui na próxima quarta-feira. E seja sempre muito bem-vindo. Tá aí, doutor Fernando Cabral, obrigado por estar conosco aqui recorrentemente no Boa Tarde Produtor, trazendo informação de qualidade. Gustavo Lacerda, dando continuidade ao nosso papo aqui, nós falávamos nos blocos anteriores, né, sobre a situação atual, um pouco do histórico anterior, né, do marco ali da energia solar aqui no Brasil, de como isso tem se desdobrado, como está atualmente, mas e daqui para frente? O que a gente pode esperar dos desdobramentos aí, tanto legais, de leis, né, de regulação, quanto também de novas tecnologias, novas soluções? Você já mencionou aqui que, eventualmente, a bateria, que era algo que não contemplava a maioria dos projetos, pode ser algo que esteja no radar ali do consumidor, do produtor rural. Mas qual que é o futuro da energia solar aqui no nosso país? Olha, Hugo, Dares, eu ainda acredito muito no futuro da solar, principalmente nessa nova rodada agora, que é essa questão de bateria, de armazenamento, porque isso aí tá dando a possibilidade, principalmente produtor rural, que eu falo produtor rural porque é onde você tem as redes mais precárias ali, que se ele quiser fazer uma ampliação do armazém dele, ele tem que pedir benção na concessionária, e aí precisa de fazer reforma na rede, né? Dependendo, isso sai caro. Nós temos aí alguns casos de contrapartidas, né, para melhoria de rede, né, de troca dessa rede, dos postes, dos cabos e tudo, na casa de milhões, né? Então, isso aí desincentiva o produtor rural a fazer o investimento dele. E aí, com a solar, né, aí nós já estamos falando das novas tecnologias, né, com bateria, e com gerenciamento junto com diesel, né, aquilo que a gente comentou ali atrás. Isso dá a possibilidade dele continuar com esses investimentos, né, de ampliação da lavoura dele, né, e as modalidades financeiras que estão surgindo também, que é tudo novo, né, essa questão do leasing que a gente comentou, né, você tem até leasing para energia solar residencial também, né, porque eu até estava com o pessoal ontem, na verdade, sexta-feira, né, e eles estavam me dizendo que estão com muita dificuldade de aprovação de financiamento pelas instituições financeiras por causa de score de cliente, né? Que a inadimplência está muito alta, né? Então, com essa questão do leasing, facilita. Aí já são fundos de investimento que estão apostando nisso, já foge um pouco daquela burocracia dos bancos, né? Então, isso aí eu acho que vai ser outro marco aí. Vai mudar muito essa questão, esse perfil, né, do que a gente conhecia da energia solar, que era aquele equipamento, né, voltado exclusivamente para reduzir custo, né, e financiado por grandes instituições financeiras. Eu acho que isso vai ter uma mudança, né? A gente vai ver agora, da agora para frente, a utilização de baterias cada vez mais, né, e também essa questão do leasing aí,
onde a instituição financeira vai ficar com as placas, né, sobre a tutela dela até como comodato, né, até vencer o contrato ali, e depois aquilo ali é do cliente. Então, o futuro da solar, eu acho que ela vai ser, resumindo aí o que a gente falou, né, ela vai ser mais utilizada para ampliação que não dependa da concessionária, ampliação de carga que não dependa da concessionária, mas porque até é entendível, né? Porque assim, o país, né, cresce muito. Goiás, vocês sabem muito bem, cresce acima da média dos outros estados. Rio Verde é mais ainda acima da média, né? Vocês têm uma noção, a rede elétrica de Rio Verde, ela é do tamanho da Enel Rio de Janeiro. Caramba. Só a rede ela é do município de Rio Verde. Ela é do tamanho da concessionária Enel do Rio de Janeiro. É porque o Rio de Janeiro ele tem 3 concessionárias lá, né? E a Enel Rio de Janeiro, ela é o norte do Rio de Janeiro, de Niterói até na divisa com o Espírito Santo ali. Então, aquela região ali é o tamanho da rede elétrica de Rio Verde. Então, assim, é um desafio muito grande para a concessionária, né? Apesar que a gente vê que eles estão investindo, né? Hoje, se vocês observam, né? O produtor rural consegue observar isso também, que melhorou bastante, né? Aquela questão de queda de energia nos períodos de chuva. Antigamente isso era muito crítico, ainda tem, mas é bem menos, né? Melhorou e com pronto atendimento, né? Você liga, faz o protocolo normal e automaticamente já tem alguém para resolver o seu problema, a sua demanda, né? Isso, eu acho que melhorou bastante, né? A gente tem que reconhecer isso, né? E a gente entende também, Hugo e Dares, que apesar da rede ser muito grande, né? Eles não conseguem atender tudo ao mesmo tempo, tudo que tem que fazer ao mesmo tempo, né? E por causa disso, aí você tem outras prioridades, né? Você tem outras regiões que estão piores, né? Você tem que atender lá primeiro, né? Então, você não tem nem mão de obra para dar conta disso. Então, é onde que eu acho que você vai conseguir resolver tudo isso com energia solar. Porque hoje, com essa questão de você colocar um sistema híbrido, ou chamado de micro-redes, ou microgrids, você consegue ampliar sem ter que pedir benção para a concessionária. Porque é um sistema off-grid, é um sistema que não é conectado na rede, entendeu? E isso já existe, já é realidade, né? Então, o futuro é esse. O futuro é micro-redes, que a gente chama, né? E com baterias, né? Com placa solar evidente, e onde que a gente vai, talvez, conseguir descentralizar. Eu acho que a palavra é essa, é descentralizar. Hoje tá todo mundo tem que conectar na rede da concessionária. Aí, a concessionária fala, não aguenta mais não. Tá cheio aí, vai se conectar, vai derreter os cabos. Né? Então, beleza, vamos descentralizar. Até o dia que eles conseguirem fazer a reforma daquela rede ali, que ela consiga atender aquele cliente, aí conecta. Daqui 2, 3, 4 anos, 5 anos. Mas até lá você não impediu ele de prosperar, de aumentar a área agricultável dele, né? Então essa eu acho que é o grande ponto agora, né? É a grande evolução, vai ser essa ampliação de área agricultável, principalmente a de irrigação, com o uso de sistemas off-grid com bateria, né? Com geradores diesel híbrido. Ô Gustavo, a gente entendeu que é um caminho sem volta a energia solar. Mas para o empresário rural que quer implementar isso na fazenda dele, quer comprar um projeto, quer fazer um projeto, o que ele precisa observar junto, claro, com o fornecedor dele, com relação à legislação, aprovação de projetos e também, principalmente, o retorno dele, o financeiro dele? Dares, essa pergunta é sua, uma pergunta de R$1 milhão. Porque, olha, hoje, se a gente pegar o histórico dos últimos 6 meses no estado de Goiás, os projetos estavam travados aí há 4 meses atrás. Justamente porque eles estão alegando que tem muita energia fotovoltaica conectada. Então, assim, principalmente produtor rural, que já é um sistemas aí de médio, grande porte, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Ele tem que procurar uma empresa séria, ele tem que exigir que se aprove o projeto primeiro na Equatorial, na concessionária, para depois ele seguir com o financiamento, porque o que estava acontecendo era o seguinte, o pessoal vendia, né, o produtor ia lá, pegava o financiamento, aí eles iam fazer o projeto, aí mandava o projeto para a concessionária falava assim, nesse ponto aí que vocês querem conectar, não consegue conectar mais,
tá lotado, né? Tá muito cheio, tá gerando demais. E aí o produtor rural já estava com o dinheiro na conta do financiamento, e aí? Né? Sendo que você não pode usufruir do que você contratou. Né? Então o ponto é esse agora, é observar isso, né? Procurar empresas sérias que têm registro no CREA, né? O produtor falou assim, mas como é que eu faço, né? Para mim todo mundo é sério. Mas não, procura empresas que têm registro no CREA, né? Tenta fazer uma visita ali no CREA, tem a casa da engenharia aqui em Rio Verde, né? Que é uma extensão do CREA lá de Goiânia. Vai lá, procura ver o registro da empresa. Essas empresas estão mais respaldadas aí e estão acompanhando de perto o setor, tá? Então, assim, apesar que nós tivemos uma briga muito grande defendendo o setor nesse final de ano por causa que não estava aprovando esses projetos, alguns foram liberados, mas são projetos que encaixam dentro da Lei 14.300, que são reconhecidos como fast track. São projetos aí de até 20 plaquinhas, sabe? São projetos pequenos, né? Agora, para um produtor rural que usa aí 200 placas, 300, 400 placas, esse aí tem que tomar muito cuidado. Então, produtor rural, se você estiver pensando em fazer esse investimento agora, se você estiver negociando aí com alguma empresa, exija o projeto primeiro. Mesmo que você tenha que pagar o projeto, porque é um trabalho que o engenheiro vai ter, que a empresa vai ter, né? Você vai ter que custear isso aí, mas é uma segurança que você vai ter para não pegar alguns milhões de reais emprestado no banco e depois não conseguir aprovar, né? Então é melhor você gastar aí um dinheirinho aprovando esse projeto aí agora para te dar essa segurança. Ó, a concessionária vai te dar um retorno, falar assim, você pode conectar lá nesse ponto ou não, né? Então é muito melhor, né, ter um custozinho pequeno aí agora com a aprovação desse projeto do que ter uma dor de cabeça gigantesca lá na frente. Ótima dica. É isso, Hugo, falando em ótima dica, João Pedro, vale um corte, tá? Informações como essa você acompanha lá no @rioverde.fm lá no Instagram. Dares, Gustavo, o nosso tema em pauta é energia solar, estratégia, economia e desenvolvimento para o campo e para a cidade com o empresário Gustavo Lacerda. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para o último bloco dessa edição do Boa Tarde, produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Nosso tema em pauta é energia solar, estratégia, economia e desenvolvimento para o campo e para a cidade. Gente, olha só, hoje é segunda-feira, né? Nesta semana eu vou te relembrar de um compromisso que você já anotou na sua agenda. Nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, aqui no Buriti Shopping, na praça de alimentação, para ser mais específico, acontece o Happy Hour 96 edição especial. Sabe quais são os clássicos e a banda que vai ser homenageada? Nada mais, nada menos que os Beatles. Sim, você que é fã de Beatles, que gosta do som dos Beatles, que viveu aquela época ou que é uma geração que foi influenciada pelos Beatles, dia 12 de fevereiro, nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, você já tem um compromisso marcado para ver você, a sua esposa, seu namorado, sua família, seus filhos e curtir esse happy hour que é de graça, você não vai pagar nada por isso, tá bom? Então, quem vai fazer esse som é a banda The Blackbirds. Sim, então participe, esteja presente aqui na Praça de Alimentação nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, para curtir o tributo aos Beatles aí com Happy Hour 96, edição especial. Bom, Gustavo Lacerda, dito isso, Dares... Não, tem quem? Eu quero fazer uma pergunta. Você quer fazer? Ele. Uma consultoria gratuita dessa então eu não vou fazer. Gustavo, e pra minha humilde residência, como é que eu faço pra aprovar um projeto? Você nem ia perder a oportunidade, que eu vou? né? Quem que eu procuro? Então, Dares, eu aconselho, né, que você procure aí uma empresa adequada, né, que, igual eu falei, que esteja registrada no CREA, porque isso aí é uma usina, independente do tamanho, ela precisa de homologação, né, ela tem responsabilidade técnica, o negócio não é bagunçado, né, tem o CREA que faz essa fiscalização, então procura uma empresa que é registrada. Aconselho a você procurar algumas empresas que estão lá na CIRV, né, que são os nossos associados ali, tem várias empresas que estão lá, né, dá uma passadinha, liga lá pro pessoal que eles vão te recomendar. E o ponto hoje é aprovação de projeto, né? Isso aí, a gente passou por uns maus momentos aí no final do ano, onde a concessionária ficou aí 4 meses com os projetos travados,
né? Até que se teve um entendimento e foi muita briga, foi muita reunião com o senador, com o deputado, com o governador. Então, e conseguimos destravar isso agora no finalzinho do ano, pro início desse ano. Então, assim, a minha recomendação é que ao contratar a sua empresa, decidir a sua empresa, exija primeiro o projeto aprovado, tá? Depois que aprovar o projeto, aí você segue com a instalação da usina, né? Financiamento, né? E as empresas, a maioria das empresas que passou por isso, elas já estão cientes disso, tá? Mas não custa nada a gente reforçar aqui a dica, né? Peça aprovação primeiro, para depois seguir com a instalação, para você não ter dor de cabeça lá na frente, com o financiamento pendurado dentro da conta bancária. Perfeito, Gustavo. Bom, agora é chegado o momento onde nós deixamos os microfones aqui da Rio Verde FM, do programa Boa Tarde Produtor, abertos para que você possa fazer suas considerações finais. Depois de tudo isso que a gente comentou aqui, Gustavo Lacerda, qual é a sua mensagem final para a audiência do Boa Tarde Produtor? O recado que eu deixo é que nós estamos fazendo a nossa parte aí como associação, né? Estamos discutindo um assunto que ninguém gosta de discutir, eu acho que até pela sua complexidade, né? E aí a gente aproveita que a gente tem informação na área, para nós, a dificuldade é menor, a gente debate, é um assunto complexo do ponto de vista estruturante, né? Do ponto de vista de investimentos, a infraestrutura elétrica ela é muito cara, né? Nós estamos falando aí de bilhões e bilhões, né? E são coisas que não vão sair do dia para a noite, né? Nós não vamos resolver isso do dia para a noite. Então temos que ter paciência. Eu acho que isso já deveria ter sido discutido há muito tempo, né? Não é da agora para frente. Eu acho que deveriam ter olhado para isso aí, mas chegou aonde estamos agora e temos que seguir com o que temos, né? E então é isso, o recado é esse. Produtor rural, existe a possibilidade de você ampliar a sua lavoura irrigada, o seu armazém. Eu falo de ampliar no sentido de energia, né? Você precisa de uma subestação nova. Existem esses sistemas híbridos aí que estão disponíveis no mercado. A tendência é essa agora, né? Você utilizar diesel e usar a solar para diminuir o consumo de diesel, né? Isso é viável, tá? Você consegue reduzir até 80% do consumo de diesel, então é viável. E a CIRV, né, como Coderv, que está à frente disso aí, a gente está disponível lá para vocês procurarem a gente, né? Se inteirar do que está acontecendo. Siga a gente nas redes sociais, porque ali vocês vão acompanhar em tempo real as reuniões, né? Tá todo mundo ali, o marketing lá tá acompanhando em tempo real tudo que está acontecendo, então vocês vão ter notícia quente aí sobre essas reuniões que a gente acompanha, sobre tudo sobre o setor, né? E os outros setores lá que essas associações e entidades atendem. Então é isso, esse é o meu recado, né? Não desistam, apesar que os nossos desafios são gigantescos, né? Tudo muda a toda hora, né? No meio do jogo ali, muda as regras aí, você tem que se adaptar e o que nós temos conversado no mercado e com entes aí de renome nacional é isso. A gente tem que se adaptar agora com as mudanças, porque a única coisa constante que nós vamos ter agora são mudanças, né? Muito obrigado pela participação, Gustavo Lacerda. Atendeu prontamente aí o nosso chamado, está aqui nessa segunda-feira conversando com a gente, compartilhando essas estratégias, né, Dari? Só nos resta agradecer e nos despedirmos. Exatamente. O Gustavo, muito obrigada por estar conosco. Foi uma consultoria sobre um insumo completamente estratégico, que é a energia, porque sem ela, como nós falamos no início, não tem crescimento, não tem desenvolvimento. Sim. Eu não quero voltar a lavar roupa na escova nem morta. Isso aí a minha avó já fez. Ela fez a minha parte. É bem isso, né, Gustavo? É isso aí. Eu agradeço pelo convite. Eu estou à disposição, viu? Coloca as entidades que a gente representa aí à disposição de vocês também para esses assuntos e outros assuntos, tá? Obrigado, Darcy. Obrigado, Hugo. Obrigado à Rádio Rio Verde FM, programa Boa Tarde, Produtor.
Inclusive, vamos já convidar o pessoal do Coderv da ACIR para falar aqui na nossa bancada quais são os planos para 2026, né, Dares? Na verdade, eu já até comecei a conversar com a Tereza Piccoli. Rapaz, eu tô ouvindo com milho, você tá indo com a pamonha, né? Eu sou produtora, meu bem. Já conversei, a gente tá alinhando possíveis datas, o Zé Carlos Sintra também já estão convidados, né? Assim como outras entidades, porque a gente sabe que se o nosso município cresce exponencialmente, é justamente por conta da união desses grandes guarda-chuvas. Nós estamos respaldados e temos que agradecer, lembrar disso, né, Hugo Ataíde? E a nossa audiência qualificada, muito obrigada por hoje, por estar conosco na Rio Verde FM, sobretudo, né, nos ouvindo e nos vendo aqui no Boa Tarde Produtor. Seja sempre muito bem-vindo. João Pedro, muito obrigada por hoje, meu parceiro. Até terça-feira. Até amanhã, Dares, meu parceiro. Obrigado pela parceria diária aqui no Boa Tarde Produtor. Gustavo Lacerda, mais uma vez, a nossa gratidão pela sua presença. Agradecer ao JP pelos serviços prestados diretamente lá da cabine. É ele quem viabiliza para você a transmissão dessa informação, desse conteúdo, desse conhecimento na frequência local do seu rádio 100.9, Rio Verde FM, a rádio do agro, assim como na internet, nas mais diversas mídias e plataformas digitais onde nós estamos inseridos. Agora, minha gratidão maior vai a você, nossa audiência extremamente qualificada que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Semana começando, hein? Ótima semana, bons negócios, até lá!